Bidiri. Parte 4. 4 de setembro de 2018. Bem, Bidi está de volta com vocês e nós continuaremos. Há alguma pergunta? Sim. Pergunta. Então, foi dito anteriormente que os medos se cristalizam, e pode ser lógico ver cristais nos rins, pedras nos rins, mas e quanto à raiva, vem dar pedras na vesícula biliar? Pode ser a raiva, certo? Isso é possível, mas não é constante. Em geral, a cristalização na vesícula está relacionada com a vesícula biliar e não com o fígado. Isto é, o que está ligado à não decisão, à não escolha, à hesitação, mais do que qualquer outra coisa. O elemento da raiva, a emoção raivosa, está ligado ao fígado, não à vesícula biliar. A bexiga envolve essa noção de escolha e decisão. Quando uma decisão é congelada, então, naquele momento, pode haver cálculos. Mas eu devo lembrá-lo, com base no que eu disse, que todas as regras energéticas, fisiológico-mecânica e biológico do corpo humano mudou profundamente pelo acúmulo de partículas adamantinas e a superposição com o corpo de eternidade. Isto vem, na verdade, modificando a própria circulação da energia vital, por causa da superposição do corpo de eternidade. Aproveito esta oportunidade para lhe dizer que quaisquer que sejam as ações terapêuticas que você tenha sido capaz de praticar, ou que você saiba, veja toda a sua eficácia modificada por causa da presença desta luz que o cobre completamente. Existe hoje uma faculdade ou uma maior abertura de qualquer ato terapêutico pela inteligência da própria luz. A maioria dos terapeutas a encontrou, mesmo que não esteja, como você diz, abertos. Porque a luz não faz diferença, daqui em diante, entre aquele que sente, que constituiu o corpo da eternidade, as vibrações e aquele que nunca sentiu nada. Assim, as regras do que você poderia chamar de energéticas ou de todas as terapias, são modificadas em sua ação. Há, tanto coletivamente quanto globalmente, uma maior sensibilidade na interface interior-exterior, materializada pela pele, que, recordo-vos, agora é o dobro, não só pelos corpos sutis esclarecidos, mas também diretamente, através das portas e das estrelas, por toda a estrutura corporal de eternidade, ou seja, mesmo que você não a sinta. Esta presença torna possível adicionar naturalmente e sem qualquer esforço, a circulação da luz dentro do corpo vital. Isso explica por que a maioria das doenças, distúrbios, disfunções, que hoje podem se manifestar para todos, pode parecer algo muito mais violento, mas também muito mais rápido na cura. Tudo isso está relacionado à presença do corpo de eternidade. E seja qual for a terapia, esse elemento de velocidade da aparência e do desaparecimento, você percebe em muitos. As terapias, hoje, ao contrário do que foi dito pelos antigos, há alguns anos, são de alguma forma mais efetivas, ampliadas, mais rápidas, por causa da presença do corpo de eternidade, mesmo que você não tenha percepção disto, como paciente ou como terapeuta, isso não muda nada. As coisas, as disfunções, todos esses problemas acontecem muito rapidamente e podem desaparecer muito rapidamente. Porque é precisamente a iluminação da luz que aquece o que não foi visto, como você diz, torna uma inflamação ou inflamado, e esta inflamação, como você deve saber, é uma inflamação muito mais móvel, pois é o calor, os chamados processos degenerativos, que afetam por exemplo as articulações que evoluem a longo prazo. Assim, até mesmo as manifestações muito agudas, relacionadas à iluminação da luz, já estão alquimizadas pela própria luz. Isso explica a ação rápida de qualquer ato de terapia realizado em uma pessoa, muito mais fácil do que antes. E, além disso, sejam quais forem as técnicas, seja qual for o conhecimento usado, todos vocês percebem, para os que são terapeutas, que tudo se torna mais natural, espontâneo e talvez diferente do que você fez antes, isto é, apenas um ano atrás. Então, é mais grave o evento, mas também mais fácil de acessar a partir de agora. Assim é a ação da luz.
Tudo que é tecido móvel reage muito rapidamente. Há apenas o que acontece ao nível de certos ossos que leva mais tempo, porque há cristalização, e demora um pouco para as partículas adamantinas fazerem este trabalho em profundidade. Mas tudo o que é inflamatório, agudo e às vezes muito doloroso, aparece e desaparece muito rapidamente, exceto, é claro, ao nível do osso. Não estou falando de articulações ou desequilíbrios osteopáticos, mas sim da estrutura óssea. Também é válido para aqueles que usam as palavras, é válido para quem usa as mãos, e também é válido para aqueles que simplesmente usam seus conhecimentos. Tudo se torna mais natural, mais eficiente e mais vivo. Isso é o que eu quis dizer. Alguma outra pergunta sobre esse assunto enquanto estamos nisso? Pergunta: e o coração que bate rapidamente? O coração que bate rapidamente, sejam palpitações, que sejam as pressões, calor, até mesmo queimaduras no coração, é claro, se não houver problema cardíaco prévio, basta traduzir o processo do coração na emanação e na atualização. Já disseram há alguns meses que não havia mais um batimento cardíaco, mas uma respiração cardíaca, que essa respiração do coração poderia ser acompanhada por sintomas além de sentir o coração respirar, em diferentes tempos, em diferentes ritmos, mas que estão relacionados apenas à interface entre o coração e o órgão do coração, que pode realmente desencadear palpitações ou opressões, ou mesmo dificuldades respiratórias ou distúrbios do ritmo. Mas isso só resulta diretamente da instalação do coração. Além disso, todos os irmãos e irmãs que não percebem nada, que não estavam interessados em espiritualidade ou consciência, vive este processo com uma percepção clara de algo que acontece no peito. Claro, o médico nunca encontrará nada. E, claro, os distúrbios do ritmo, se forem pré-existentes, podem se manifestar nesta alquimia. Não há agravamento nem descompensação, mas o metabolismo da luz no coração e, portanto, no órgão do coração. Foi dado a você, aliás, há alguns meses atrás, que no processo de ascensão, a localização do coração foi modificada. É totalmente real. O envelope que altera o pericárdio permite que o coração se coloque de forma diferente. Claro, isso pode causar palpitações, arritmias, opressão, distúrbios respiratórios, queimaduras. Mas às vezes você não sente nada. A luz gostaria de lembrar que somente a respiração do coração que é feita em um determinado período de tempo, que já não é estritamente falando de um batimento cardíaco, mas, na verdade, respirando do coração. O coração é assim liberado do seu isolamento pela liberação do pericárdio, isto já havia sido explicado. Satsang de junho de 2018. De fato, se houver um distúrbio antes de instalar o coração do coração, você pode assistir a um exagero ou um ressurgimento de sintomas, mas você não está em perigo. Eu lhe disse que os órgãos sensíveis neste período, ou funções sensíveis, que correspondem a tudo que está relacionado com o chakra Vishuddha, trata-se do chakra laríngeo, que em sânscrito significa o purificador do sangue, ou, se preferir, a garganta e toda a correspondência relacionada a ele. Não no nível do coração. O ponto delicado, o ponto frágil, naturalmente corresponde à garganta. Na garganta, você já sabe que há um novo corpo, que foi nomeado 10º corpo ou comunicação corporal com o divino. Hoje é também um corpo de comunicação, um lugar de passagem final, correspondendo à liberação coletiva da humanidade e da Terra. Este é um momento em que as camadas isolantes desaparecem completamente, tanto ao redor do planeta, ao redor do Sol e ao redor de você. É a cabeça, mas não o coração. Gostaria de lembrar que na alquimia do corpo de eternidade, vocês reuniram, na sua maioria, os 3 em 1, as 3 coroas, chamado coroa da cabeça, o chakra do coração, ou a coroa de cima e o sacro, que se encontram no coração, através dos circuitos, depois o canal do éter, mas também pelas correntes do corpo sutil deste mundo, que são chamados a Sushumna, Ida e Pingala.
É pelo canal do éter que a alquimia final é realizada, o que faz com que você encontre o que você é. Mesmo que você não sinta, está ativo, em todos os lugares, sem exceção. Já que o processo de ressurreição já é coletivo, quer você viva ou não. A realidade está aí. Outra questão. Pergunta. Existe atualmente uma técnica de respiração da moda, chamada coerência cardíaca, pode ser útil? Eu pergunto. A coerência cardíaca consiste, e é através de técnicas que você chama feedback, realimentação, para ver o seu próprio ritmo dessa mudança na gravação em uma tela, dando-lhe que, dependendo do ritmo respiratório que é ressonante ou em sintonia com o coração, permite de forma artificial e não permanente, viver a intuição e viver a fluidez. Mas essa prática, quaisquer que sejam os efeitos reais, nunca é permanente. E, portanto, se assim posso dizer, um substituto, uma cópia, da respiração cardíaca, como explicamos a você, com seus ritmos respiratórios, mas que realmente dizem respeito ao coração. A coerência cardíaca é uma técnica de apaziguamento, desdobramento da capacidade sutil, de empatia, intuição, desempenho e, portanto, aplicada a este mundo. Nenhuma coerência cardíaca permitirá que você descubra e experimente a respiração do coração. O propósito não é o mesmo, os efeitos não são os mesmos e a manifestação não é a mesma. Isso é o que posso dizer, de uma forma muito limitada e simples. Pergunta. Você poderia nos fazer praticar ou nos dizer como fazer com a respiração do coração que você descreveu para nós? Estabelece-se de maneira privilegiada e espontaneamente em momentos de silêncio, mas acredito que o acólito, assistente, criou essa absorção de essências que o coloca instantaneamente nessa respiração do coração. No entanto, algumas pessoas vivem sem saber o que é. Não há técnica, estritamente falando, senão realmente viver, qualquer irmão e irmã da Terra ou em qualquer outro lugar, o que já está em você. Isto é suficiente, pela presença onipresente da luz adamantina, para alcançar esta alquimia, o que faz você passar da sístole e diástole, ritmo binário do coração, para algo que é diferente, e que pode ser descrito como uma respiração do coração, com mais tempo de radiação ou de expressão, e os mesmos tempos na fase de absorção da essência ou da luz. Não há melhor exercício para entrar nesta respiração do coração do que a absorção das essências, enquanto que lhe permite viver que não há distância, não há diferença, apesar da ilusão da forma, com qualquer consciência, o que naturalmente foi vivido dentro da pessoa como externo de você. Quando insistimos, lhe dizendo, que o universo está em vocês, que os anciões, as estrelas, os arcanjos e toda a criação está dentro de você é a verdade absoluta. E não pode ser de outra forma. Não há nada mais lógico e óbvio. Portanto, não há nenhum exercício particular aqui, exceto a absorção de essências e a tranquilidade, e não meditação, ou seja, aceitação, acolhimento e transparência, que coloca você neste estado de amor, paz e alegria, cuja tradução mais óbvia é, naquele momento, a manifestação espontânea da respiração do coração, que não apenas reabsorve as essências presentes, mas também para descobrir a liberdade. Para aqueles que percebem a energia ou a vibração, a paz e a alegria que é constante, há sobretudo esta respiração do coração que vem tomar o lugar até mesmo das palavras que você poderia usar para enfrentar um irmão ou uma irmã. Nesse momento, você vive que o outro está em você, real e concretamente, que não há distância, nem separação, apesar da aparência diferente de uma forma. E isso não diz respeito apenas aos seres galácticos, extragalácticos, humanos, mas também a qualquer consciência, mesmo dentro de uma planta, um animal ou um mineral. Esta respiração do coração tem obviamente ações, além da absorção de essências, mas para estabilizar o estado de paz, o estado de alegria, e espontaneamente fazendo irradiar a alegria de seu coração, apenas com o olhar, sem qualquer intenção, ou simplesmente, com a intenção.
O que quero dizer com isto, e o que isto também significa, é que cada um tem a possibilidade, mesmo sem um compromisso, mesmo sem um nome, de olhar qualquer consciência e recebê-la. Isto não apenas aumentará sua alegria, sua paz, mas lhe dará a percepção da famosa respiração do coração que a acompanha, e a tornará perceptível e eficiente. Pergunta: a respiração do coração, quando se manifesta, torna a respiração pulmonar praticamente inexistente? Absolutamente. E não é por nada que chamamos de respiração cardíaca. O coração controla os pulmões e não o contrário. Porque o pericárdio está liberado. Se você passou por processos vibracionais ou não, não muda nada, pois aqui também é natural. Mas é bastante óbvio que para aquele que vive este sopro do coração, que sente isto, ele nem precisa emitir a intenção de absorver tal ou tal coisa, porque ele acha que essa respiração do coração é implementada espontaneamente, em face de qualquer consciência, e de uma forma cada vez mais regular e cada vez mais óbvia, dos efeitos, que é a comunicabilidade de alegria e paz, além de qualquer palavra, qualquer discurso, qualquer postura ou qualquer desejo de convencer alguém. Aqui reside a eficácia da eternidade no efêmero, na revelação, no desvelamento coletivo e também na sua própria liberdade. Mesmo aqueles que não percebem isto, vivem na. Não confunda, como antes, o que era lógico, a percepção energética e vibratória com o estado cardíaco. Desde que eu lhe falei que inúmeros irmãos e irmãs que nunca sentiram o que vocês chamam de energia ou vibração, e que da mesma maneira, não estão interessados em nenhum conhecimento. E é esta respiração do coração, que é natural, que suplanta a intenção e que, além disso, se manifestará cada vez mais frequentemente durante as trocas entre dois seres. Seja em um relacionamento amigável, profissional, emocional ou terapeuta com o paciente. E mesmo que você sinta apenas um calor, pressão ou asfixia, seja qual for o inconveniente, é o mesmo processo. Além disso, os médicos não conseguem encontrar nada, seja qual for o exame que você vai fazer. É isto que acontece no coração, não é um conceito, é a realidade que você experimenta a liberdade, mesmo sem sentir ou perceber, no nível dos efeitos, sobre a paz, a alegria, o desaparecimento dos hábitos, o que quer que seja. E você vê, já há muitas semanas para alguns, mas o processo naturalmente se estende por seu contágio. Esta respiração do coração lhe dá uma paz. Anteriormente, é claro, pode haver mecanismos de fogo por atrito, queima da pele do corpo sentido sem queimadura real, que é um consumo do efêmero. E quando o efêmero é consumido, apesar da presença deste corpo que ainda está aí, você passa toda a consciência, sem querer, por esta respiração do coração. O que é expresso não é mais o intelecto, não é mais a vontade, não mais o desejo, mas o coração. E aí, o ciclo está fechado, se posso dizer. A paz, a alegria e a essa respiração do coração que se manifesta espontaneamente. Lá você pode estar certo, e você observará que não há mais nenhum questionamento externo, tudo se torna real e concretamente, neste plano, evidente. Porque o amor leva tudo, e a alegria leva tudo. Você é alegria. Você é amor, e você não é nada do que você vive neste mundo, e ainda assim você está aqui. Então, aproveite para estar aí para brilhar, mas não por vontade própria, pela espontaneidade e sua localização no coração do coração, na acolhida e na transparência. E você será imediatamente tudo e nada, e você será liberado da pessoa, e isto será feito mais e mais rápido. Mesmo se você não tiver mais repertório. Não pode ser de outra forma. E eu acredito que quando Abba lhe disse que ele não deixaria ninguém, porque ninguém pode ser deixado para trás, desde que você está se juntando a uma consciência e a um espírito, este é um momento preciso da êxtase, ou o chamado, ou a visibilidade de Nibiru. Isto não importa. E isso é chamado para crescer, manifestar-se cada vez mais claramente e cada vez mais importante.
É por isso que lhe disseram que quanto mais o caos iria aumentar por muitos anos, mais você estaria em alegria e em paz. Que pode parecer à primeira vista paradoxal. Você vê sua personalidade sendo destruída, sua profissão, sua sociedade, ou seu ambiente doméstico desaparecendo, você deveria estar triste, e ainda assim você está na alegria. É normal. É normal agora. E será cada vez mais consciente, além de qualquer conceito e sentimento, qualquer percepção. Recordo a vocês que no absoluto não há ninguém, nem mundos, nem você, nem o outro, nem dimensões, nem nada. Existe uma felicidade perfeita. Onde tudo é evidente, no amor nu, que não depende de nada, e cuja tradução é a mais pura alegria, riso, sorriso permanente, onde mesmo que haja preocupações ou perguntas, estes são transcendidos pelo riso e pela alegria, da mesma forma, em cada um de vocês. Somente se você resistir, sofrerá. E assim que você solta, você não sofre mais, seja qual for o sofrimento, e é isto que eu estava expressando depois, sobre as súbitas manifestações da inflamação e de seu súbito desaparecimento. Você não é mais, há alguns anos, quando você foi afligido, quando você não estava perfeitamente alinhado, já que agora o estado e a ação da graça são permanentes, quer você goste ou não. Em resumo, quanto mais difícil se torna, mais doloroso do lado de fora, mais fácil fica dentro. E pode parecer paradoxal, mas o que prova para você de uma maneira inegável que você não está mais inserido na ilusão, ou que você está lá, em qualquer caso, muito menos conectado, mesmo que ainda pareça para você laços, crenças, hábitos, você nem precisa se preocupar mais com eles. Porque isto é feito sozinho. Apenas fique alerta sobre sua medição da alegria, só isto. Em qualquer caso, você não precisa nem ser vigilante, como acabei de dizer, visto que você o vê e experimenta todos os dias. Você pode ver os diferentes momentos do seu dia. Você pode ver os momentos em que você está na alegria, no riso, ou na paz, e os momentos em que você não está mais lá, seja porque seus pensamentos intervieram ou porque há uma circunstância para resolver, seja o que for, mas para aí. Outras perguntas. Pergunta. Uma precisão. Esta respiração do coração pode ser percebida em todo o corpo, em todas as células e além? Claro. Naturalmente, uma vez que começa a partir do coração, quando aceita ser nada em não ser nada, e apenas no nível do que você chama de seu conjunto de consciências, isto é, o corpo físico, os corpos sutis e o corpo de eternidade também pode pulsar e não mais vibrar da mesma maneira. Ou seja, acompanhado por vibrações. Mas ela pode ser percebida em todo o corpo, como uma espécie de tremor lento e fino, mas também pode ser refletida por uma sensação de queimação de todo o corpo, dos pés à cabeça. Isso faz sentido? Pergunta. E também pode ser percebido como uma forma de inchaço. Inchaço é um termo bastante médico, eu falaria de expansão. Isso pode dar a impressão de estar inflado, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Considerando que você não cresceu, mas é como se a sua consciência, enquanto se concentra no coração, é multifocal. Você tem a mesma consciência, no dedo do pé, no outro, no universo, como em você. Não há mais neste momento, essa interface interior-exterior, a partir do momento em que as três coroas se fundiram no coração, que a alegria apareça, que a respiração do coração esteja estabelecida, não há razão para perceber ou sentir uma queimação, nem uma compressão no coração, tudo se torna fluido. E nesta fluidez, há, real e concretamente, através desta respiração do coração, mas também do corpo e da consciência, quase simultaneamente, expansão e contração. Você é um movimento da vida, a dança da vida. E isto te coloca, totalmente na alegria, na leveza. Uma pergunta. Pergunta. Eu tenho muita coceira em todo o meu corpo, e ainda assim me lavo. Riso. A coceira, formigamento, está relacionada à radiação da luz adamantina.
a dose de radiação que a Terra e seus corpos acumulam se torna extremamente importante. Não é apenas a luz adamantina, as partículas adamantinas que cobrem tudo, mas também todas as radiações que você não conhece, que nunca chegaram à Terra. Aquece o coração do planeta, como aquece o coração, como os vulcões que derramam a lava, como o fogo do céu que desce em forma de granizo, antes de ser real e concretamente visível. Não mais nos elementos, mas em você. Neste ponto, seja relacionado à visibilidade de Nibiru, seja relacionado à êxtase, relacionado à trombeta ou ao chamado de Maria, isso não importa. Neste momento, sim, você não será capaz de resistir, nem se opor, você retornará no que tem sido chamado de êxtase, mas eu gosto mais desta palavra, que eu chamaria de felicidade. Neste momento, você não será capaz de se mover, estará imerso no branco, além de qualquer forma, qualquer dimensão, e você será, coletivamente, liberado da pessoa. Pergunta: então, vou ter mais coceira? Riso. A partir do momento em que a coceira, o formigamento que você sente mesmo com o sol quando expõe a sua pele, na verdade não terá mais nenhum motivo para estar. Obrigado. Pergunta: mas se não houver mais pessoas, o fato de nosso corpo estar curado de vários distúrbios, não arrisca levar o corpo físico um pouco longe, até o final do dia? Dias, ou além? Pergunta, retomada. O fato de que, se não somos mais uma pessoa, por enquanto, você ainda está aqui. Sim. Riso. Finalmente, a pessoa ainda está aí, mesmo que você seja liberado. Pergunta: sim, mas o corpo físico, você nos disse que havia curas que estavam sendo feitas. Sim. Mas a cura mais bonita é a morte. Risos. E agora, você sabe disto? Pergunta: mas se há reparos em certas patologias, isso nos afasta do fim? Ah, certamente não, isto te aproxima. Oh. Permite que você acolha seu próprio fim em alegria, sem resistência e sem dor. Tudo é perfeito. É estranho, você está revigorado antes de sair. Risos, mas é melhor estar saudável e sorrindo para ir embora. Não é? Pergunta: oh sim, absolutamente. Então, aqueles que vivem isto, sejam felizes. E tudo o que você vai viver. Desde que eu disse e repito que quanto mais dias e semanas passarem, menos doloroso será, mesmo que seja muito doloroso agora. E é melhor ser doloroso agora do que após o evento visível. Mas como haverá um tempo reduzido, cada vez mais reduzido a cada dia, seja cada vez mais leve. Porque tudo deve acontecer, mas o período do que foi chamado 132 dias, desde que você ressuscitou antes do evento, e já é um evento maior que o evento, permite você suavizar, seja qual for o caos, o estado de consciência. E vai colocá-lo nas melhores disposições, cada vez mais e mais numerosas a viver a evidência do que você é. Ninguém será deixado. Somente aquele que resiste excessivamente permanecerá, por pouco tempo e permanecerá entre o planeta grelha final e o evento real. Mas repito com firmeza novamente, o evento da ressurreição, que dura, e que começou, eu lhe lembro, em 14 de dezembro de 2017, permitiu isto. E isto não foi planejado. E, além disso, acredito que, mesmo que pudesse ser previsível, nunca o comandante teria falado com você sobre isto. A surpresa é importante, sempre lhe dissemos, em qualquer nível. Porque a surpresa é sempre uma perturbação do efêmero. E é neste espanto do efêmero, do corpo, dos pensamentos, das emoções e da sociedade que você recupera a liberdade total. E que ainda é mais agradável estar na alegria, em face de tudo o que acontece. E você verá por si mesmo que quanto mais eventos ao seu redor, ou em qualquer lugar do planeta, se tornarem mais e mais importantes, mais você estará na alegria. Não para encantá-lo com o espetáculo, mas porque é a própria condição da sua liberação.
Então, claro, você ainda tem inúmeros irmãos que estão na projeção, que querem proteger a Terra, que imaginam que tudo isso continuará completamente purificado. Eles não vivem a alegria. E lhes garanto que quando eles viverem a alegria, vão superar os estratos de sofrimento inerentes à pessoa, seja ligada ao sofrimento animal, seja relacionada às condições de vida, que esteja ligada à sociedade. Maridos, filhos, pais, simplesmente não existirão mais, desde que a alegria toma todo o lugar. É algo real, que se torna cada vez mais palpável e concreto, dentro da ilusão. Eu acho que tanto o comandante Sri Aurobindo, o irmão Kai e outras estrelas, falaram com você há muitos anos atrás. Mas você pode ter esquecido, para aqueles que o seguiram. Mas se você tem a curiosidade de olhar nesses textos antigos, eu diria mesmo hoje arcaico, no entanto, tudo foi dado a você, absolutamente tudo. E não poderia ser de outra forma. A única coisa que não podia ser dominada era o tempo, não os eventos em si. Mas agora que a ressurreição começou, tudo isto aparece para você e é claramente vivido. E mesmo que você não tenha vontade de viver, lembre-se de que, quanto mais você parece estar longe, maior a probabilidade de estar em um determinado momento. Mas o primeiro ou o último não muda nada, pois diz respeito a todos. E o que dizer primeiro ou último, apenas corresponde aos cronogramas. Mas no final, é a mesma coisa. Simplesmente, todas as consciências não seguem as mesmas linhas de tempo, mas externamente com os mesmos eventos vividos, internamente. Há ainda uma latência, não uma distância, entre os eventos e a maioria dos irmãos e irmãs da humanidade, que pensam que não vivem. Mas eles ficarão surpresos ao notar, no momento do evento coletivo visível, que eles estão prontos. E repito, quanto mais os dias passam, quanto mais se passam as semanas, menor o tempo após o evento. E, além disso, repito de novo agora, seja qual for a intensidade da alegria que você vive, ou a paz, ou as percepções do seu coração, o que quer que seja, isso não importa. Porque você é tudo, e somos todos, você sabe, com você e em você, seja no céu, seja no peito. E vivendo este elemento da alegria total no momento do evento, mesmo aqueles que estão ferozmente na oposição hoje, por projetos, por algumas experiências, no final do sonho da criação, irão se reconhecer com facilidade. E eu diria que aqueles que mais se opõem, será ainda mais óbvio para eles. Porque vai cair de uma só vez. É neste sentido que não devemos julgar nada hoje e que devemos deixar que todos vivam o que eles acreditam que vivem e o que eles realmente vivem. Você só pode oferecer o que você é. E isso acontece através das palavras, uma vez que passa pela respiração do coração e pelo contágio da alegria. Isto é tudo. Tudo o mais é feito sem você, totalmente. E se você não perceber, você não concorda com isto no momento, eu garanto que tudo o que você disser mudará muito rapidamente, mas realmente muito rapidamente. Fiz referência ontem, à última intervenção deste ano do Arcanjo Uriel e do Comandante em 29 de janeiro. Não é por nada, não é uma coincidência, um encontro como esse. Espere até o final da gestação. Nós lhes dissemos há muito tempo que a Terra foi liberada, agora é a passagem ao ato, que não pode acomodar qualquer estrutura predatória, pois é impossível. É o último jogo, ou o último jogo de xadrez, se você preferir. No xadrez, você sabe, bem antes de você ganhar, que você ganhou. Apenas resta encontrar os movimentos certos, a combinação certa, mas isso é feito sozinho, é o mesmo para o coletivo. Tudo é criado e descriado automaticamente. Não há melhor posicionamento hoje, como explicado, do que a preguiça, o riso, a leveza. Vamos continuar. Pergunta. Gostaria de voltar a um assunto sobre o qual falamos ontem, a saber, a atividade que cria e fortalece a paz e a alegria. É através de uma experiência que eu gostaria de esclarecer. Nós ouvimos você. Pergunta.
No início do verão, iniciei uma atividade de jardinagem, que é muito difícil para mim fisicamente, mas que me coloca em um estado de imensa alegria. No começo, rasgando urtigas, caí em um ninho de vespas e fui picado 10 vezes. Eu tive que parar por 3 dias. Enquanto continuava essa atividade, caí de uma escada enquanto aparava arbustos e dessa vez fiquei imobilizado por mais de um mês. Mas eu gostaria de entender por que uma atividade que me deixa tão feliz foi interrompida. É uma injunção da luz para a imobilidade? Parece óbvio. Risos, ou você precisa de um terceiro choque? Risos, você tem as vespas, a queda. Eu não sei o que pode ser a terceira coisa, mas se eu fosse você, eu iria evitar. Riso. Sim. Porque no que você chama de inatividade, para você, haverá mais alegria. A luz é simples. Toda a sua vida te mostra isto. Se você entrar na inteligência da luz em sua pessoa, seu personagem não está mais no controle, as lições são aprendidas muito rapidamente. No seu caso, seja qual for a alegria, desde que você considerou não como um trabalho, mas como um prazer, você disse isso, o que o colocou em alegria. Bem, a luz decidiu, o que você é na verdade, que a alegria, para você, não é se mover. Risos, não importa o que você pensa. Porque aqui, ela vai, nesta imobilidade, em uma eficiência, não consigo encontrar uma palavra melhor, mais importante do que o prazer da jardinagem. Como você pode ver, alguns de vocês estão imobilizados, sofrendo pela dor. Outros, pelo contrário, continuam se movendo, involuntariamente. Eles estão sobrecarregados com o movimento. Não é você quem decide. Acolher a luz é também aceitar que o que você poderia pensar que lhe fez bem, não é suficiente. E naqueles momentos, você experimentou isto, as vespas, a queda, você conclui você mesmo, até mesmo se você me fizer a pergunta, é melhor ficar quieto. Eu confirmei para você, preste atenção no terceiro evento. Risos, a luz não pode ser mais clara. Depois disso, faz sentido que a pessoa se pergunte, é a luz ou não? Mas se você conseguir rir de si mesmo, em seu próprio questionamento, você já entendeu, antes mesmo de me fazer a pergunta, de que de fato, para você, a imobilidade é preferível. O que não significa ficar na cama. Mas isso significa não fazer muito. Enquanto outros, pelo contrário, vão se movimentar como nunca antes. Eles dirão, mas não tenho tempo para mim, tenho muitas coisas para fazer. Porque é para esses irmãos ou irmãs, o melhor lugar em sua vida para viver a alegria. Pois uma é essa, pois a outra é o oposto. Mas é por isso que, se você aceitar, com toda a humildade, você passa pelo que a vida lhe oferece para ver ou viver, sem reclamar, sem tentar entender desde o início, mas em algum lugar, submeter sua pessoa à inteligência da luz que decide por você, que você é, bem, tudo está indo bem. Tudo é lição, tudo é ensino, pela própria vida, pelas circunstâncias de suas vidas, sejam elas quais forem. Porque você não pode estar em um lugar melhor, especialmente porque a luz está lá e a ressurreição está no lugar. As condições são profundamente diferentes, mesmo de anos anteriores. Seja qual for a sua localização antes de 14 de dezembro, você viu ao seu redor muitas coisas, em você e à sua volta. Você vê a velocidade das coisas, você vê muitos irmãos e irmãs que entraram em outra realidade ilusória, por medo do fim dos tempos e não da vida, tudo que você vê em toda parte. Tudo é apenas pretexto, iluminação e realização da luz, nada mais. Mesmo nos eventos mais incompreensíveis, onde aparentemente não há espaço de solução, diz respeito a tudo, o afetivo, profissional, financeiro, relacionamentos, o corpo, tudo, bem, é exatamente o que você precisa. Se a pessoa aceitar, não hesitar, não se opor, indo na direção de acompanhar o corpo ou qualquer evento, tudo ficará bem. E tudo está indo bem. E neste momento você verá, se ainda não o fez, que irá rir de si mesmo.
Eles dizem, eu penso, rindo alto. Isso significa o que isso significa, a garganta apertada ou garganta estendida. O coração não pode ser alcançado. Eu te disse, seja queimadura, pressão, compressão, dificuldades respiratórias, dificuldade para respirar ou qualquer outra coisa. É claro, você pode precisar saber que não há nada sobre o veículo, como um carro fazendo um barulho estranho. Talvez haja algo, talvez não haja nada. Mas isso não importa. Porque por trás disso tudo está a alegria. A vida te coloca onde você precisa estar, não importa o que você diga. Há alguns que param, que estão presos em seus corpos ou em suas funções, sejam elas quais forem, e outros que iniciam, neste período, coisas novas. Mas porque é isto que você precisa para você. E a vida te empurra para lá, seja para preguiça, ou ação, ou risadas, ou provações aparentes, para ajudá-lo. Nunca é um castigo, pois tudo é perfeito. E especialmente quando você pensa que é falho ou não é justo, é ainda mais perfeito. Mesmo que, no momento, você não perceba, nem perceba a sua real eficácia. Você vai entender logo, o porquê e de como. E porque você teve que sair desse ambiente, ou porque você caiu da escada, ou porque você tem tanta dor que resiste. Não é uma falha, não é um erro. É a iluminação da luz, nada mais. E a luz que você é, não pode te causar o menor dano, mesmo que doa. Contribui para a sua liberação. Por isso não julguem nas aparências, não projetem antigos mecanismos de funcionamento, isto é, voltarem às suas experiências anteriores deste ano, já que tudo é inédito. Você vê em todos os lugares ao seu redor. Mesmo entre irmãos e irmãs chamados liberados ou despertos, entre aspas, você não pode ignorá-los. E quaisquer que sejam os aspectos desagradáveis de certas situações, certos problemas, você descobrirá que atrás só há amor, apenas alegria, nada mais. E que tudo é feito de forma automática e natural, para colocá-lo nas condições mais adequadas, não para viver os dias, as semanas ou os meses, mas sim para o evento. Não importa o que você pensa. Isto não isenta de fazer o que você tem que fazer, mas isso te impede de pensar em ser. Você já é. Existe outra questão. Pergunta. No momento de surpresa, de perturbação, há uma ruptura na mente. Ela será capaz de resistir no começo, mas não muito tempo. Assim como você não terá mais nenhuma percepção deste corpo, nenhuma visão, nenhum sentimento, você terá se tornado pura luz branca. E você pode muito bem imaginar que no retorno, se houver um retorno, que você nunca mais será capaz, sendo verdadeiramente, efetivamente, totalmente liberado, estar sujeito a qualquer dor, ou a qualquer corpo, mesmo que ainda esteja lá. A alegria será então total e, eu diria, ainda mais cristalina do que hoje, mesmo para aqueles que vivem esta alegria total. E como eu disse e repito, quanto mais os dias passarem, menos você será, coletivamente, capaz de resistir. A êxtase nada mais é que um êxtase que se mistura com a êntase, colocando sua consciência além de qualquer mundo, qualquer forma, qualquer dimensão, diretamente na fonte. E a fonte o conduzirá ao planeta grelha final, isto é, ao que você é na verdade, antes de toda a criação e de todo o mundo. E garanto que ninguém, naquele momento, vai querer jogar o jogo da consciência, mesmo que hoje ainda esteja muito presente. Quando a evidência está aí, mas mesmo sem ir ao evento coletivo, você tem inúmeros testemunhos no século em que vive, de irmãos e irmãs que vivem o absoluto, diretamente, desde o início, sem saber nada da energia, os chakras, que não queriam nada, que não perguntaram nada, de um dia para o outro estão vivos. Isto é o que vai acontecer com você, se isto ainda não aconteceu, o que pode permanecer a partir deste momento, como questionamento, como interrogatório, em qualquer depois. Não há nem depois nem antes, naquele momento. Há apenas alegria pura e nua. Não há necessidade de manifestar qualquer tipo de consciência, você está em casa, na sua totalidade.
Você tem uma infinidade de livros que saíram há mais de 20 anos, 30 anos, que explica a vocês todos tudo sobre isto. Porque é contagioso, porque é a única verdade. Outra questão. Pergunta. Parece não haver mais perguntas, no momento. Não há obrigação de processar mais. É você quem vê. Em todo caso, eu acredito que para minhas entrevistas seguintes, as perguntas fossem feitas externamente deste grupo. Mas se aqui houver mais. Se sim, ainda há uma pergunta lá. Pergunta. O formigamento nas pernas, que me faz perder a sensação, é normal? Sim. E você terá a surpresa, durante a êxtase, de notar que não há mais corpo. Assim, os mecanismos de formigamento, coceira, formigamento, anestesia, participam do mesmo estabelecimento do evento coletivo. E então o despertar, a liberação do núcleo cristalino da Terra que foi removido, permite que você recupere o fluxo vibral, que não é mais simplesmente a onda da vida, ou um de seus 3 componentes, mas que é muito mais do que isso. É o consumo da ilusão. Porque os poderes, o poder, se você preferir, telúrico da Terra, onde quer que você esteja na Terra, foi liberado. Não é apenas a libertação da Terra que foi vivida há vários anos, com o nascimento da onda da vida em março de 2012, é outra coisa completamente diferente. Repito, toda manifestação, todo acontecimento, tudo que acontece, mesmo no meio do caos, é apenas o resultado da revelação e da iluminação pela luz. Nada mais. Mesmo que às vezes você sinta que o caos está crescendo e as coisas estão ficando mais difíceis, na verdade, elas estão se tornando cada vez mais livres. Você vai viver muito em breve, se você ainda não vive. Não se deixe enganar pelas aparências, e você experimentará a alegria, total e absoluta, sem razão, sem objeto, sem sujeito. A respiração do coração se tornará permanente. E você verá por si mesmo que naquele momento, não há mais questionamento, que não há mais dúvida sobre qualquer futuro, seja ele qual for, desde que você se encontra a si mesmo. E quando você acaba, é inevitável. Eu citei o exemplo de autores de todo o mundo que escreveram a mesma coisa. Certamente com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Não há ninguém. É apenas um sonho. Que você acorda. Então, o sonho se transforma em um pesadelo. Você sabe muito bem que o pesadelo também te acorda. Esses já não são sinais de que você vive. Seja na aparência externa ou interna, é a atualização e finalização da ressurreição coletiva, que será completada pelo evento, qualquer evento que seja, foi dito, eu acredito. E eu acredito que o arcanjo Anael, já há mais de um ano, confirmou a você que a ordem que havia sido dada, perfeitamente estruturada, não era mais possível. Porque há muita luz agora. E que tudo o que acontece está ligado à luz. Até mesmo, como o comandante disse, os fantoches, que acreditam que controlam o povo isso e aquilo, na verdade, não controlam absolutamente nada. Porque todas as suas ações, até mesmo o que eles pensam, lutavam contra a luz, servem à luz. Sem exceção. Se não aparecer claramente, irá. Não pode ser diferente. Outra questão. Não é uma pergunta, é apenas um agradecimento pela iluminação sobre a raiva, é algo que foi jubilante para mim e que melhorou ainda mais a alegria. A raiva leva a alegria. Não antes, hoje, sim. Hoje, sim, na íntegra. Até tente, por diversão, mesmo que você odeie a raiva e não exista nenhuma, não na frente de um ser humano, mas vá ver uma árvore e brinque para ficar com raiva. Você vai ver o que acontece, não posso te dizer melhor. Isto irá mostrar-lhe, mesmo se você não tiver uma dentro de você, que a raiva também aumenta a alegria. E, além disso, é por isso que eu digo que todos aqueles que resistem, que estão dormindo, ou fantoches que lutam contra, e que acreditam lutar contra a luz, servem apenas para o que eles fazem, o que eles dizem, seja qual for a sua estratégia.
Quanto mais eles querem incutir medo, ou a raiva, porque se alimentam de medo e da raiva, eles não podem mais se alimentar de raiva, porque a raiva não é mais uma reação, já que traz alegria. É onde eles estão presos, o que eles fazem, o que eles dizem, o que quer que eles movam, eles servem à luz. Porque a luz está lá. E isto não pode ser diferente. Mas, mais uma vez, tudo que lhe digo ou digo hoje, ou nos outros dias, não acredite em mim, coloque em prática. Para o exemplo da raiva, bem, você não entende, mas se você não tem uma, porque de fato existem irmãos e irmãs que não têm raiva, ele não o faz. Não há nada camuflado. Mas divirta-se como uma árvore, não arrisca nada. Fique bravo como uma árvore que não fez nada para você, pobre homem, e você descobrirá que o batimento cardíaco e a alegria substituem a raiva. E a árvore amada e a árvore está em você. É maravilhoso, não é? Sim. Riso. Até mesmo o que foi contrário à paz e à alegria se transforma em alegria. E também é inevitável. E é agora. E esta é a magia da luz, sua inteligência, sua eficiência, seu amor. Eu especifiquei, não ontem, começou antes, mas agora que a respiração do coração estabeleceu para muitos de vocês, quer você sinta uma compressão, uma cócega ou qualquer outra coisa, o que vejo é que, nasce espontaneamente, mesmo sem falar ou fazer ou perceber uma absorção da essência, pela intenção, por sua mera presença, você sente ou não. Sim. Outras perguntas? Nós quase alcançamos a hora. Então eu posso dispensar perguntas. Riso. Vá ver as árvores e veja o que acontece. Quanto a mim, voltarei muito em breve, para responder às inúmeras perguntas, além do público que está aqui, sejam quais forem estas questões. Não há uma questão desinteressante, não há uma questão mal colocada, mesmo que pareça absurda. Então Bidi os cumprimenta. E Bidi lhe diz um até breve. Adeus. Obrigado. Adeus. Tradução: Francisca dos Reis. Jean Caillou, 4 de setembro de 2018.